continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 180 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e carnavalescos 1837. Antes de começar o jogo, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro. E considere também se inscrever no canal. Estamos no caminho da meta para chegar nos 300 mil inscritos ainda esse ano. O ritmo tá bom nos últimos meses. Eu conto com você que assiste os vídeos. Eu até vi um comentário no vídeo anterior de um amigão que assistia anonimamente os vídeos no trabalho, então não conseguia se inscrever no canal por causa disso. Mas para todos vocês que não fazem isso e assistem e não estão inscritos, considere se inscrever. Vamos lá, vamos lançar o desafio. Nosso desafio rotineiro aqui de 10 minutos, amigão da Hungria. Hungria, né? Hungria. Então é 4, vamos jogar o nosso agradabilíssimo aqui E5. Cavalo F3 e cavalo F6. Nossa defesa russa, defesa Petrov. E aqui, nesse nível, já estão jogando bem mais a linha principal, com cavalo por E5, eu faço D6, cavalo F3, cavalo E4. Aí você vai dizer que eu não aguento mais você falar isso. Todo vídeo você fala a mesma coisa. Pois é, tem algumas coisas que vão por repetição. E o xadrez é muito por repetição também. E é legal que, à medida que o nível for subindo, a gente vai começar a repetir as coisas um pouco mais para frente, né? Então a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais a teoria aqui. Cavalo C3, cavalo C6. Não acho que ele vai jogar bispo C4. Que é quase uma imprecisão já. Que é um erro que fazem... É um erro não, é um lance que fazem muito. Bispo E2 é um lance curioso. Né? O bispo C4 não é legal. Não é tão legal por causa do cavalo por E4. E o branco já tem que tomar muito cuidado. Né? Porque eu vou aplicar o garfo depois. Bispo D5 é a linha normal. D4 é uma linha normal também. E tem umas linhas super modernas A3, H3, esperando para isso definir o desenvolvimento. Esses lances são absurdos, né? São lances mais modernos aqui. Tanto o A3 como o H3 são interessantes. Ele jogou bispo E2. E... Não sei, eu posso jogar de maneira bem passiva bispo E7, que não deve ser grande coisa. Eu estou imitando ele no caso, né? Bispo B4, tem que ver se ele tem um cavalo D5, mas é possível. E o bispo C5 permite o mesmo golpe cavalo por E5. Né? Eu vou tentar pegar a iniciativa com D5. Eu estou fingindo que eu estou jogando uma escocesa de cores invertidas. Porque isso aqui é escocesa, né? Se a gente inverter as cores. E sem querer deu muito certo a Petrov com a escocesa, né? Não foi pensado isso. Mas tem muitas posições da Petrov que quando o branco joga de maneira mais passiva, a gente faz igual. Isso aqui é uma escocesa. Né? Eu joguei o quê? Cavalo F3 e D4. E o que a gente sabe na escocesa já? Que essa troca não é boa porque centraliza a minha dama de graça e você não tem um lance legal para atacar minha dama. Né? O único lance que ataca a dama é um lance estrategicamente muito ruim, que é o lance C4. Né? Porque enfraquece essas casas aqui. Jogou D3. Dito isso, não tem nada demais aqui, mas eu já tô bem aqui, né, de pretas. E a gente fala muito na escocesa de fazer o rock grande aqui, né? Bispo E6. Posso ser bispo E6 talvez, mas aí cavalo G5, né? Ó, que já tem que calcular um pouco, tá? Bispo E6, cavalo G5. Se dama G2, bispo F3 e as brancas ganham a dama. Olha que loucura. Bispo E6, cavalo G5, dama G2, bispo F3. A dama está presa aqui em G2, não pode tomar o cavalo, né? Eu tô pensando em jogar um F6. Que é um pouco ambicioso demais, mas tá ok, eu acho, né? Bispo C5 é outra opção. Bispo G4 é outra opção também, rock grande. É que eu quero muito botar o bispo em E6. Vamos jogar bispo G4, vai, mais natural. Vamos desenvolver aqui. E essa ideia não é novidade também para você, que acompanha aqui os vídeos. Eu falo bastante aqui de fazer o rock grande na escocesa também. Meu único medo é levar um golpe, cavalo por E5 aqui, que por enquanto não funciona, mas tem que ficar de olho. Cavalo E5 eu tenho que tomar intermediário ali, mas se ele fizer rock e eu fizer rockão, cavalo E5, bispo E2, cavalo C6, bispo D1, não tem nada, tá bom. Aliás, acabei de ver que tá meio cortado o relógio ali, né? Aliás, tá bem cortado o relógio. Deixa eu só ajeitar aqui. Agora sim. Beleza. Jogou H3, que é um lance... É um lance, né? H3.
Bispo P6, mesma coisa, né? Cavalo G5, dama G2 não pode por causa de bispo F3 e bispo F5, talvez? Bispo H5 não tem nada de errado. Eu vou jogar bispo F5. Por algum motivo eu não gosto do bispo H5 aqui, essa tensão. Eu vou deixar o bispo por aqui e vou fazer o rocão, né? Se ele vier incomodar o cavalo H4, eu puxo o bispo para E6 e o cavalo dele tá super esquisito ali em H4, né? Jogou o bispo e vamos fazer o rock grande. Então, esse aqui é um exemplo perfeito de como o conhecimento geral de aberturas ele é mais importante do que você decorar algumas linhas, né? Aqui eu tô fazendo a mesma coisa que eu faço de brancas, que é jogar escocesa. E eu faço muitas vezes o rocão na escocesa, como vocês já viram várias vezes aqui. Ele vai fazer rock, imagino? E aí eu tenho algumas opções, né? Repara que eu tentei não tirar o bispo para C5, porque eu já estou planejando o rocão. E muitas vezes ele vai fazer um A3 e B4 aqui. Então esse bispo vai ser um alvo. E aqui eu sou muito mais sair avançando os peões aqui e deixar o bispo aqui. É muito comum essa formação, tá? Quando você roca grande e você começa a deslanchar os peões aqui para cima do rei adversário, esse bispo não precisa sair. Esse bispo não tem casa boa às vezes, porque eu não quero botar ele aqui. Ele vai, às vezes, ser um alvo de ataque. O D6 não vejo muito objetivo, né? Essa torre ela não deve vir para cá, né? Eu vou acabar jogando aqui no ataque. Então minha torre já vai desenvolver por aqui. Então eu não tenho necessidade de conectar minhas torres. Né? Claro que você tem que primeiro saber fazer o desenvolvimento básico para depois entender essas exceções, tá? Mas tem muitas exceções desse tipo. A outra opção é fazer um E4 abrindo o centro direto. Eu não é o lance que eu quero fazer, mas tem uma cara excelente, né? Se bem que ele toma e bispo C3, né? E eu não tô ganhando nada. Ele vai botar dama em C, tá? Vou jogar F6. E aí eu teria trocando um peão de E pelo um peão de D. E meu peão tá bem mais ativo que o peão de D, né? Bispo C3 muito passivo. E agora vamos soltar a cachorrada aqui com G5, né? G5, H5 e vambora, né? Ele não tem... Ele tá colocando as peças em jogo, mas ele não tem controle com os peões. Ele não tem participação dos peões no centro, né? Então, o bispo tá fazendo nada aqui, né? Ele tinha que talvez começar a trazer os peões. Esse lance é lógico. Melhora um pouco as peças dele. Ah, não tenho H5. Quer dizer, eu até tenho, né? Mas eu achei que eu tinha H5. Eu vi esse lance. Mas eu esqueci que ele tá tomando peão, né? Bom, vamos então fazer um rei B8, talvez. Melhorar o rei. Bispo G4 eu ganho a opção de bispo G6. Bispo F3 não é bom também, eu acho. Que eu jogo dama D7 agora. O bispo não tá fazendo nada aqui de especial, né? Tá numa diagonal ativa, beleza. Cavalo E4 ameaçou aqui. E agora sim eu desenvolvo o bispo. Bispo E7. Eu defendo aqui e fico de olho na entrada em C5 também. Ele ganhou uns tempos aqui. Verdade seja dita, né? Rei B8 é bem importante que eu saia da diagonal aqui. Então, por exemplo, olha só um exemplo, tá? Vamos dizer que eu faço H5. E ele faz bispo por H5. Eu faço bispo H3. Peão toma, dama H3. Ó, vamos revisar esse exemplo aqui, ó. Vamos mentalmente, depois eu mostro isso aqui. H5. Bispo por H5, tá? Bispo H3, G por H3, dama H3. Se o meu rei estiver em B8, eu devo estar ganho aqui. Ainda tem uma defesa, mas que seja, quase ganho. Só que se meu rei estiver em C8, vamos reprisar de novo. H5, toma, 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 toma. Ele tem bispo G4, cheque, ganhando a minha dama, né? Ou dama G4 trocando. Então é sempre importante tirar esse rei pra cá. Jogou bispo G4 e aqui eu tenho a tentação de fazer o H5, né? Tomar. Olha como as coisas... Ah, posso tomar, né? Porque se tomar de dama eu tenho garfo. E se tomar de H... Aí imagino que eu vou chegar com um ataque com o H5, né? Eu vou tomar aqui. Só não vai me levar o garfo, pelo amor de Deus, né? Vai tomar de H. E aí H5 eu devo estar chegando com um ataque forte, né? Ele tá pensando aqui. Ah, tá. Seria triste ganhar a partida daquele jeito, né? E agora, se eu não fizer nada aqui, ele vai fazer... Aliás, eu ia perguntar pra vocês, mas eu já falei, né? Ele tem uma ameaça posicional aqui, né? Que é fazer esse lance cavalo G3. Cavalo G3 controla essas duas casas aqui. E aí meus peões meio que morrem na ala do rei, né? Então H5 eu acho que é meio obrigatório aqui, mesmo que o peão tá caindo. E agora G4 era a minha ideia, né? Preparei torre H5.
E se cavalo G3, F5, ele ainda tem um peão a mais, mas aí tá começando a ficar extremamente perigoso para ele, né? Tá vindo torre H5, eu tô dobrando, e repara que ele nem começou o ataque do outro lado. Então aqui eu não tô preocupado com o contra-ataque dele. Minha única preocupação nessas posições de ataque contra-ataque, né? Quando meu adversário não tem ataque, minha única preocupação é eu entregar muito meus peões aqui, né? E aí acabar meu material. Vamos dizer que eu entregue todos os peões e não consigo atacar. Porque esse é um jeito de tentar ganhar também, tá? O adversário pode fazer duas coisas quando você está atacando. Ou ele contra-ataca, ou ele tenta tomar todos os seus peões que você sacrifique e tenta ganhar a partida desse jeito, por material, né? Mas sempre que você tenta se defender desse jeito é perigoso. Jogou o cavalo G3, defendeu o peão, lance bem lógico também. E agora eu vou jogar F5, preparando F4 torre H5. Eu tô largando umas casas aqui, né? Enfraqueço esse peão, vou enfraquecer essa casa aqui, mas o ataque vai ser muito forte aqui. Não é hora de me preocupar com fraquezas aqui, né? Tem que tentar colocar na balança sempre, né? O que é mais importante. Veio o Dama E2. F4 não tem como não fazer. E aqui deve estar muito perdido já pra ele. Vai chegar o mate poucos lances. De novo, aconteceu aquela situação que eu venho falando pra vocês. Aquele ataque lento, sem nenhum risco. O único risco aqui, um pouco de casa fraca que eu deixei. Mas assim, na hora que eu jogo a torre H5, eu não tenho nenhuma dor de cabeça aqui. Ele tem todas, né, pra se preocupar. Minha única dúvida é se o Dama F5 é mais rápido. Mas torre H5 não tem como não dar certo, né? Eu tô dobrando aqui. Parecia bom colocar a dama na frente aqui. F3 e aqui eu vou fazer aquele lance que é o pesadelo pro meu adversário, que eu vou jogar G3 e vou tirar esse único escape que o rei dele poderia ter, né? E agora a torre H8 e vai ser checkmate aqui de várias formas diferentes. Tanto que o cara já percebe, né? A depressão que tá a posição, já abandona direto. Beleza, nosso amigão da Hungria. Vamos pra lá, vamos pra análise. Mas tá legal, 21 lances. E mais uma vez, partidas de Petrov que acontecem em ataque. Tem acontecido bastante isso, né? Vamos lá. Vamos pra análise. Vamos ver a precisão. Precisão foi de 97,2, nada mal. 81,6 para ele, teve um excelente para mim. Uma imprecisão dele, uma imprecisão minha, aliás, 4 dele, e só isso. Sem maiores erros depois. É que a posição foi desabando, né, de um jeito. Vamos para análise. Podemos até ver alguma coisa aqui de partidas nessa linha, já que a partida foi um pouco mais curta. Não vai ter tanta análise aqui, mas vamos lá. E4, E5, cavalo, cavalo. Cavalo F6 e ele mandou o cavalo C3 aqui, né? Então, existe a ideia de um dia eu fazer um curso da defesa Petrov, não está nas prioridades, mas está na lista de um dos próximos cursos, né? Se você não conhece nenhum dos meus cursos, que eu acho improvável, que eu falo praticamente todos os vídeos sobre os cursos, mas eu tenho a sugestão contra peão rei, né, de jogar Siciliana, que é o curso da Siciliana variante dos 4 cavalos, que eu lancei em janeiro de 2023. Você pode acessar clicando na descrição desse ou de todos os vídeos. Tem um link ali que é um Linktree. Aí aparece ali uma página com os 4 links dos meus cursos. E minha sugestão é jogar C5 aqui. Esse lance que eu estou fazendo é excelente também, né? Mas o curso que eu fiz é baseado no C5. E é um curso que serve para basicamente todos os níveis, no meu palpite, iniciando a partir dos 800 ou 900 de rating de rápidas. Tá? Tem gente com rating abaixo disso que comprou os cursos e aprendeu bastante coisa também. Mas eu acho que é legal ter esse nível um pouco acima do inicial, né, de 400 de rating, para absorver melhor o curso. É um palpite meu. E além de ter as linhas mais básicas e explicar o que os adversários jogam nessa faixa de rating, eu mostro também as linhas mais avançadas. Então, se você tem 2.000 na internet, 2.200, 2.400, você vai conseguir montar um repertório bem legal também contra o E4 jogando a siciliana. Bom, joguei o E5. Ele jogou cavalo F3, cavalo F6, defesa Petrov, defesa russa.
E ele fez o cavalo C3 agora. Então ele tem que tomar o peão aqui, né? Tem D4, que é um lance legal também. Isso aqui não é escocesa, tá? É bem diferente, tá? Isso aqui é escocesa, né? Isso aqui já não é mais escocesa. Aqui já é Petroff e acabou. Isso aqui é um lance que pode parecer algo da escocesa, né? Mas é bem diferente, porque aqui o preto toma em E4 e segue uma outra teoria. Mas cavalo E5 é o principal, D6, cavalo F3, cavalo E4, e ao invés do dama E2, que o pessoal tem jogado muito aqui nessa série, D4 é o lance mais normal aqui, né? Ou cavalo C3 também. Cavalo C3 ele jogou direto. E aí cavalo C6 agora. Então temos a típica e velha e boa abertura dos 4 cavalos, né? E aqui ele tem muitas opções. Vamos até abrir o explorador de aberturas aqui. Tem muito lance aqui. Bispo B5, claro que é o principal. D4 é muito jogado também. Aí tem G3, que é um lance meio estranho. E aí tem o A3, H3, que são bem mais estranhos, mas são lances que estão na moda. E Bispo C4 aqui é o lance que você conhece muito bem, já que Cavalo E4 aqui é o lance legal. Até aproveitando aqui para falar sobre padrões, na hora que ele jogar, por exemplo, A3, né, sei lá, que é um lance, Bispo C5, aqui Cavalo por E5 é correto. E aí é evidente que você vai ver a semelhança. Né? É a mesma coisa de cores invertidas. Então é muito útil você entender os padrões. Você vai conseguir aplicar em situações diferentes também. E aí esse cavalo E5, D4 e por aí vai. Né? E aí esse bispo D4 a gente sabe que é ruim entregar o bispo desse jeito. Então o bispo D6 é para ser o lance correto. Mas o branco já tá um pouco melhor aqui. E a gente pode até ir mais longe aqui. Né? Tem uma linha bem típica também na inglesa. C4, E5. E aí, cavalo C3, cavalo F6, cavalo F3, cavalo C6. E aqui E4, por exemplo. E3 também, E3 fica até mais óbvio, né? Mas E3 aqui, é que bispo C5 é um lance bem estranho aqui, né? Mas vamos ver o E4, vai que seja. E4 fica bem parecido. Então, bispo C5 é possível, né? Bispo B4 também é possível, mas se bispo C5, o lance correto aqui, já sabe, né? Cavalo por E5 vai ser para as brancas. Esse bispo tá muito bem aqui. Como esses peões vieram para cá, essa diagonal tá bem controlada. Eu vou jogar com D6 aqui depois. E eu vou controlar bem as casas pretas. Mas cavalo E5 aqui quebra essa harmonia. Porque esse bispo F2 a gente sabe que não é bom essa troca. Que agora o branco vai começar a avançar com D4. E tá ganho já o branco, né? Apesar de estar com o rei exposto, olha só esse centro monstruoso, né? Isso aqui tem uma teoria, tá? Cavalo E5, D4, bispo B4 aqui. Aqui tem essa opção do bispo B4. Bispo D6 aqui acho que é um pouco inferior. Mas enfim, existe essa mesma ideia em outras aberturas, né? Isso que eu queria dizer. Bom, mas ele jogou bispo E2 e tem partidas recentes até. Vamos ver. Tem umas partidas super antigas aqui. Mas nenhum cara... Vamos ver uma partida do Lasker? Emanuel Lasker, tem várias do Blackburn também, que é um cara ali dos anos 1800. Eu queria achar um clássico aqui, mas não tô achando. Vamos pegar essa do Lasker, só de curiosidade aqui. Lasker contra o James Mason. Não, peraí. Me perdi aqui. Lasker Mason. Vamos deixar a barrinha mesmo. Jogou bispo B4. O Mason era um cara que jogava contra os principais da época. Era aquele jogador coadjuvante, né? Rocô, D6, D3. Bem sem graça aqui a ideia do Lasker, né? H6, bispo D2, bispo E6. Dama C... Dama C1. Que é isso, Manu? Que lance é esse? Dama C1. Mané Lasker. Cavalo D1. Também D2. Tomou. G5, olha só. Olha o James aqui. Maneiro esse lance. Bem maneiro. Porque esse rock vem F4 e segue o jogo, né? O G5 é criticado aqui, mas eu gosto da ideia. Pra limitar o F4. F3, cavalo G6. Mané Lasker sofreu aqui. H5, olha isso. Parece uma partida de 2025, né? O branco jogou muito passivo aqui, muito passivo, né? E o preto, em vez de jogar rock ali, ele já explorou e mandou esse G5, H5. E não quer dizer que ele vai dar mate, é que ele tá só expandindo. Ele pode atacar, mas ele pode também deixar o cavalinho F4 aqui, né? G3
Eu preferia voltar o cavalo para G6 e jogar H4 e fixar aqui, talvez. Ele jogou cavalo H3, trocou. Torre E2, voltou. Cavalo D7, dama E7. Vai rocar grande, né? Preparou o roque grande. B4, agora roques opostos, né? Torre G8, A4. Legal a partida, hein? G4, G4, não sei. Tomou, tomou. É, aqui errou o Mason. Isso tem um pouco a ver com o que eu falei na minha partida, né? Porque, por exemplo, nesse caso o ataque do Lasker tá chegando até, aos poucos, né? Mas assim, você pode perder essas partidas levando um contra-ataque, né? Ou, como eu falei, você sacrificar muito material e não conseguir atacar. Nesse caso, o cara não sacrificou nada ainda, só que ele tá enfraquecendo muito aqui a ala do rei. Então agora ele não viu que tem um cavalo chegando em E3. Então às vezes você leva o quê? Você leva uma. O adversário pode explorar essas casas fracas aqui também. É um outro caminho para você ficar mal. Porque às vezes você ataca que nem um maluco e esquece que você não pode também deixar fraquezas no tabuleiro todo só para tentar um ataque, né? Quando o ataque às vezes nem é tão eficiente. E agora veio o cavalo E3, organizou bonito, hein? O Lasker jogou mal a partida no começo. Vamos deixar bem claro. E agora o cavalo F5, A5, veio D5, torre B1, C6, C4. Começou a jogar duro aqui o Lasker. Tomou, tomou, né? Se tomar tem um duplex aqui. Tá ganhaço aqui já, né? Olha que partida legal, porque o preto realmente foi com tudo. É exatamente o que eu falei na partida, né? Só que agora ele viu que o ataque não chegou. E o que sobrou pra ele? Um monte de fraqueza só, né? Ele tá levando um torre D1 aqui, porque esse cavalo tá estranho também. H4. Por que não tomou aqui? Ah, daí dama C4, né? B5 tomou. Que isso, H4? Nunca mais falou mal do Mané Lasker, hein? Porque ele jogou mal no começo, mas olha só quanto lance difícil ele fez aqui, né? Como ele foi evoluindo. C4 é um lance legal também. Tomou e H4. Olha só, quando você for falar que os caras em 1800 não sabiam nem mexer as peças direito, olha só a partida do Lasker. Os caras geralmente na abertura estavam muito abaixo, né? Mas olha o tanto de lance que ele achou aqui. Tomou em F5, tomou em F5. A parte triste é que essa partida vai empatar logo. Então ele vai fazer umas besteiras ainda, o Lasker. Dama F5, né? Bom, é que eu tô vendo o engine aqui, mas... só pode ser dama F5 lance, né? Ele criticou o peão. Toma, dama F5, deve ser ganhador. Dama C4, torre D2 aqui. E o final... O final dá um pouco de dúvida, mas deve estar ganho, né? Com o peão de H. Dama C4, BC6. Aí perdeu um pouco o rumo aqui o Mané. Trocou. E agora empatou. Perdeu um pouco o rumo aqui. O Lasker no final. Mas maneira a partida, né? Bem interessante. Então, assim, tem muita coisa legal para explorar dessas partidas antigas. Mas muita coisa mesmo. Os caras tinham qualidade, né? Eles não tinham nem perto da consistência que os caras têm hoje, né? Não tinha nenhum conhecimento de abertura, né? Era tudo muito, muito abaixo, né? Não é só abertura, né? Em todos os quesitos o cara vai ser pior, claro, né? A gente tá falando de sem nem fazer a conta, né? 140 anos atrás, quase. Mas tinha parte do jogo que os caras sabiam fazer muito bem, né? Sabiam jogar muito bem. Beleza, vamos voltar pro jogo. Vamos voltar pra partida. Aqui. Beleza. Eu nem saí da abertura ainda, né? Bispo E2 eu joguei o D5, pegando a iniciativa. E é isso, agora ele já faz um lance que me deixa muito à vontade, né? Na hora que troca aqui, D3 e bispo G4 ele critica um pouco. Eu tava curioso para ver o lance aqui. Bispo F5 mesmo, né? O F6 é aceitável também. F6 e bispo E6, né? Mas o bispo F5 é a casa mais correta. Por algum motivo, o bispo G4 não me soava bem também. H3 e bispo F5 tá correto agora, né? E aqui o jogo é muito claro, né? Vou fazer rocão e vou tentar expandir na ala do rei. Rocão, né? E minha dama tá muito dominante aqui, né? E se ele jogar C4 é aquela coisa, né? É um lance que estrategicamente desmorona a posição branca, né? Eu jogo dama D7 e esse peão vai cair daqui a pouco. Por exemplo, né? Mesmo se eu não tomasse o peão. Aí jogou roque, F6, bispo C3 e agora G5. Veio o cavalo D2, que é um lance bem bom, cavalo D2, porque senão eu tô matando com H5. E aí rei B8, bispo F3, dama D7. Minhas peças estão muito bem colocadas aqui, né? O bispo dele não faz nada aqui. E uma hora vai chegar H5.
cavalo E4, bispo E7, e ele fez bispo G4, que é ruim. Então, por exemplo, né, eu estava falando, se ele jogar um lance A3, por exemplo, né, eu faço H5, bispo H5, bispo H3, peão toma, dama H3. Se o meu rei tivesse em C8, né, isso que eu estava mostrando durante o jogo, né, ele teria um bispo G4 cheque ou dama G4 cheque, trocando as damas ou ganhando minha dama, né, enfim. Mas a importância de ter o rei B8 essa importância existe. Porque é muito comum você ouvir a pergunta, falar, pô, Cricor, nada a ver, você tá atacando aqui, você vai fazer um lance de rei, o que te ajuda o lance de rei aqui? O que te ajuda? Qual que é a lógica de mexer o rei? Não tem nada acontecendo aqui, né? Que ideia absurda é essa? É um lance supernatural aqui, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui. Deixa eu só mostrar aqui o engine rapidinho. Aqui, ó. Temos bispo G6, rei D7 e rei B8. É dama D7 e rei B8 como melhor lance aqui. É o melhor lance de maneira equilibrada aqui. Todos tá 0.8, né? Por aí. Mas é incrível, né? Como esse tipo de lance, ele é muitas vezes ele é o mais correto ou muito próximo do melhor lance, né? Você dá aquela acomodada no rei só para sair de temas aqui. Mas quais temas que eu não sei? Não sei, não tem como saber. Mas eu sei que vai acontecer alguma coisa na diagonal. E aí acontece essa sequência aqui, né? E já temos um exemplo, né? Jogou bispo G4, que me ajuda. E agora. E a ideia estratégica dele foi boa, né? Dama G4 perderia para o garfo, mas se eu tomar em G4. Olha só. Bom, tá 4 pontos que eu vou ganhar uma peça, né? Com F5. Mas se eu trocar em G4. Eu não vou dizer que eu tô pior também, porque eu tenho muito espaço, né? Mas eu posso estar um pouco pior, talvez, porque ele vai jogar G. Tipo, vamos dizer que se eu trocar as damas, né? Ele vai jogar G3, rei G2 ou cavalo G3. Posso estar um pouco pior, quer ver? Se eu trocar as damas aqui. Não, tá igual, tá bom. Tá igual, mas isso aqui pode ser problemático para as pretas, né? Eu posso manobrar o cavalo para cá um dia e esses peões meio que morrem aqui, porque eu não consigo avançar mais, né? Ele tomou de H e agora H5, com bastante agressividade aqui, e agora G4, né? Me aceita tomar o peão. Quando o cavalo G3, aqui o ataque já anda sozinho, né? F5, dama E2 e F4. E aí foi, ele voltou o cavalo, torre H5, e aqui temos um mate muito próximo chegando, e mais uma vez um ataque tranquilo, sem nenhum estresse aqui, as peças foram fluindo, meu rei está completamente seguro aqui, não tem uma peça do meu adversário aqui próxima do meu rei, eu já estou aplicando mate, né? E eu não perdi nenhum peão por isso. Então esses ataques lentos, de certa forma, são os melhores, né? Porque você não corre nenhum risco, né? Ou quase nenhum risco. Ele jogou F3 e aqui o G3, que é o lance que vai destruir aqui o cara, né? Porque o rei não consegue escapar e aqui o ataque é muito, muito simples, né? Torre H8 e mate, não tem o que fazer, né? Isso aqui é uma típica formação de ataque da Índia do Rei, né? Que chega os peões aqui e aqui no caso eu consigo trabalhar com a coluna aberta ainda. Vai ser um mate nos próximos anos. Legal a partida. Bem legal a partida, mas um exemplo bom aí da escocesa, da Petroff, mas com muitas semelhanças da escocesa, mesmo que eu estou jogando de pretas, né? A abertura escocesa é para as brancas. Aliás, só para mostrar aqui, né? Não custa nada mostrar, né? A escocesa é essa aqui, tá? Que eu já joguei muitas vezes aqui na série, mas caso você não tenha visto ainda, essa é a abertura escocesa, que foi mais ou menos o que eu acabei fazendo de pretas, porque meu adversário jogou de maneira muito passiva de brancas, aí eu consegui pegar uma certa iniciativa, mesmo estando com as peças pretas, né? E aqui eu falo muito durante as partidas da escocesa que esse lance é um erro, cavalo pro D4, porque centraliza a minha dama, e foi exatamente o que o meu adversário fez aqui, né? A gente chegou numa posição tipo essa aqui é exatamente a posição que eu joguei na partida. Exatamente igual, só que ele tem o bispinho E7 aqui. Quer ver? Essa aqui é a posição que já aconteceu algumas vezes na série, né? Eu vou tirar, posso fazer F3 aqui, bispo E3 e rocão. E na partida de hoje aconteceu isso. O que tem a ver isso, Pericor? É exatamente a mesma posição de cores invertidas. A diferença é que ele tem um bispo E2 a mais aqui. Que seria, no caso, o bispo E7 aqui. Então, se o preto tivesse o bispo em E7 aqui, é a mesma posição. Exatamente a mesma posição, né? Ele ganhou um tempo, só que esse tempo não foi suficiente para dar uma posição boa para ele, porque o preto tem um jogo muito livre.
E eu vou fazer da mesma maneira que eu indiquei ele na escocesa, tirar o bispo e fazer o rocão. Né? Podia ser o bispo F5, podia ser o F6 e bispo E6. E é isso aí. 1845, fechamos na vitória número 181. Beleza. Se você gostou da partida, da análise, tem gostado desse repertório aqui da abertura da defesa Petroff, né? Com um pouco de abertura escocesa no meio também. Não esquece daquele joinha se você não deixou no começo. E a gente se vê na próxima.